aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje eu tô com um convidado especial aqui que vai trazer para vocês um conhecimento, uma experiência de vida extraordinária, mostrando para nós que é possível você ter um chamado divino de multiformas, aonde você vai conseguir carregar a mensagem do evangelho e levar o evangelho do reino de Deus para onde quer que você esteja, na área que você ocupa, no lugar onde você trabalha, nas pessoas onde você tem os seus relacionamentos. Então, esse podcast, ele tá extraordinário. Agora, vem aqui embaixo antes, já clica aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, aciona o sininho para ser notificado para todo o conteúdo novo que vai ser postado aqui. E também você pode vir aqui embaixo, deixar o seu comentário, participar, ir lá para dentro da comunidade espiritualmente para fazer parte de tudo aquilo que a gente tem compartilhado lá. Depois do nosso convidado de hoje, vai lá para dentro também da comunidade, compartilhar um pouco de conteúdo, de informações importantíssimas e de grande valia para todos nós. Então eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Ele se chama Tariq Mohanley. Mohanley, eu vou deixar Mohanley, depois ele me corrige. Casado com a Flávia, pai da Maria Flor e da Elisa Maria, é cantor, é compositor, engenheiro, empreendedor, palestrante de liderança com propósito e também já atuou como executivo em multinacionais nos últimos 17 anos. Então, empresas como Psico, P&G, Gillette, Apex e muitas outras coisas. Então, nesse período, ele atuou como diretor de marketing de uma marca global, de várias empresas, conheceu e trabalhou com pessoas do tipo Pelé, Joel Santana, fez campanhas marcantes junto com essas pessoas, como aquela brincadeira que você vê lá do Joel Santana falando no inglês meio enrolado, né? Tá de brinquete, cara. Ele vai falar mais sobre esse negócio aqui. Tava lá mostrando uma foto, tirando onda aqui com o Messi também. Então, ele é de Deus, tem uma mensagem linda, carrega algo com ele que vocês não perdem por esperar. Esse episódio de hoje tá imperdível e você precisa compartilhar com mais pessoas. Apresento para vocês, então, o Tariq. Tariq, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui e vamos conversar. Vamos bater esse papo aí. E o homem veio dos Estados Unidos para cá para participar desse podcast, então você tem que realmente ficar aqui com a gente até o final. E de verdade, você vai aprender muita coisa bacana com o Tariq. Tariq, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores e a gente estava falando sobre essa coisa desse ministério multiforme, né? Dessa coisa de você ter esse chamado bivocacional. Você tem aí um trabalho muito lindo que você fala muito sobre liderança, sobre propósito. Você já teve experiência com pessoas muito bem sucedidas nesse meio profissional, executivo. É muito comum a gente conversar com pessoas que elas têm um bom relacionamento com Deus, mas são pessoas que elas têm um poder executivo, de influência baixo. E muitas vezes quando eu falo isso, eu estou falando sobre as pessoas elas não terem tanto que lidar com o poder, com a riqueza, com a fama. E existe no nosso meio muitas coisas aí que as pessoas dizem, mas a pessoa quando ganha dinheiro ela se corrompe, a pessoa quando tem fama ela se corrompe. Existe esse julgamento, esse preconceito hoje. Mas hoje, conhecendo você, eu acredito que provavelmente existem outros Tariqs aí nesse mundo, mas conhecendo você e tendo você aqui, você é uma prova de que não é bem assim. Porque nesses mais de 17 anos que você está atuando como executivo e tendo experiências com pessoas desse alto nível econômico, pessoas que lidam com grandes negócios e que têm grandes responsabilidades, você, como um verdadeiro cristão nesse meio, entendeu que você tinha que estar lá
e que tinha um propósito para você estar lá. Não era por acaso, né? Não era nem só para ganhar dinheiro, nem para você se tornar alguém influente e famoso, mas tinha algo a mais. E a gente vai aprender sobre isso hoje nesse podcast. Ele vai contar toda essa história, como é que ele passou por todas essas empresas, como é que ele se manteve, as reviravoltas que ele teve no meio de tudo isso que aconteceu. Mas eu quero saber agora, e todo mundo quer ouvir um pouquinho, de quem é o Tarek, como que tudo isso começou, você sempre foi cristão, sua família, da onde que você é, sua origem, onde você nasceu, como foi surgindo e acontecendo tudo isso na sua trajetória. Pode conversar aí, vamos lá, vamos começar. Maravilha. Bom, você tocou um ponto muito importante nessa introdução, que é a questão da bivocação, né? E eu acho que, assim como eu, muitos outros também que tiveram a oportunidade de crescer num lar cristão, talvez tenham crescido com uma visão equivocada, como eu cresci lá atrás, de que o mundo secular está separado do mundo espiritual. Como se fosse, você tem uma carreira secular e você aos domingos ou em alguma atividade da igreja você está servindo a Deus, mas o resto você toca a sua vida como se fosse para o mundo. E crescendo um pouco com essa visão, eu confesso que tinha um certo fardo nas minhas costas, porque eu gostava muito de... Eu tirava ótimas notas na escola, gostava do caminho profissional que eu comecei a seguir, a faculdade e tal, mas ao mesmo tempo eu tinha muito envolvimento com a igreja, com ministérios de música desde cedo, ministério de missões, e até que chegou um ponto quando eu comecei a me aprofundar mais nesse assunto, e descobri uma verdade libertadora, que não existe essa separação dessa vida, para um cristão, a vida secular da vida ministerial. Todo cristão está em missão o tempo todo, porque ele teve uma transformação tão grande na sua vida através de Cristo, que isso permeia todas as áreas da sua vida. Seus estudos, seus negócios, sua relação familiar, sua relação com os amigos. E dessa forma, eu comecei a enxergar com muito mais clareza que onde Deus nos planta, é ali que a gente vai ser um agente, um instrumento da expansão do reino de Deus. Então eu comecei a enxergar meu trabalho como um ministério, como uma missão. Ao mesmo tempo, as minhas músicas que eu componho, ou o dinheiro que entra na minha conta, tudo isso é parte de construir e agregar para a expansão do reino de Deus na Terra. E é isso que eu tenho entendido desde das últimas 2 décadas, de como utilizar o meu trabalho, como utilizar os talentos que Deus nos dá, como utilizar os recursos que Ele põe nas nossas mãos, tudo isso convergindo para o reino de Deus. Você perguntou um pouco sobre a minha história. Eu venho de uma família, por parte de pai, libanesa, por parte de mãe aqui mesmo do Brasil. Meu pai, quando eles se casaram, ele ainda não era cristão, logo minha mãe, através da influência dela, ele se converte, tem um chamado também para o ministério, eles eram ambos professores, mas meu pai também desenvolveu essa carreira dupla, digamos, porque ele assumiu também o ministério como pastor e ao mesmo tempo mantinha suas aulas como professor de português. E eu e meus 3 irmãos crescemos nesse ambiente já inspirados a buscar Deus, a temer a Deus, a buscar a palavra de Deus, e isso formou o nosso caráter. Com o tempo, eu estudei engenharia, me formei e já entrei num mercado de trabalho, como a gente chama como executivo, mundo corporativo, em grandes multinacionais, e Deus foi me abençoando ali para poder assumir posições de liderança. A gente pode falar um pouquinho sobre essas experiências. E, em paralelo, sempre a música esteve muito presente na minha vida. E quando eu comecei, além dos instrumentos, quando eu gostava muito de escrever, de compor, de cantar e de contribuir nesse cenário que hoje é o gospel, né, que tem muita coisa, talvez, aí repetitiva, né, gente querendo copiar aquela formulinha que vende, e às vezes letras rasas, letras muito mornas, né, e eu tentava colocar minha contribuição de letras bíblicas, cristocêntricas, com uma musicalidade mais dinâmica, e daí começamos a profissionalizar, e tive a honra e o prazer de conhecer muita gente boa nesse caminho, que toca comigo, que produz, que grava comigo. Então, esses são os caminhos que Deus foi nos colocando.
E também tem toda a história aí que a gente vai conversar sobre a missão que nós fundamos na África. Boa. E no sertão também. A gente vê aí que tem realmente esse ministério bivocacional, né? Que você tem a parte da música e você tem a parte do profissional, né? Executivo lá que você atua. Hoje na música, né? Você teve acesso a muitos outros cantores que também já estão atuando, que a gente estava falando, né? Como que tá indo, assim? Quem são essas pessoas que você se relacionou, que você já fez gravações, que você já atuou? E que caminho tá indo, assim, essa parte da música? A gente gravou... Eu diria que, assim, desde 2018 foi quando nós lançamos o álbum De Dentro para Fora, que aí foi quando deu realmente subiu de patamar, porque quando eu caminhava já com o Instituto Livres, né, com o Juliano Som, um amigo muito querido, e sendo parte também do conselho do Instituto Livres, que atua no sertão, e aí comecei a conhecer bastante gente desse meio. A banda dele, anterior, que era o Livres, né, começou também a caminhar comigo, a gente começou a fazer uma amizade grande, e aí o Adriano virou meu produtor, o pessoal que tocava com o Juliano também começou a tocar comigo, e nessa caminhada a gente conseguiu trazer uma roupagem muito bacana para as composições que eu já tinha, outras composições novas surgiram, e começamos essa estratégia também de fazer esses feats, né, que a gente fala, essas gravações de duetos. E aí lancei, por exemplo, a música Tua Graça com o Juliano Som, que é uma das mais tocadas aí do nosso ministério. Depois, lá atrás, Deus tinha dado uma oportunidade de eu conhecer o grande pastor Ademar de Campos, né? Uma bênção de Deus aí para essa nação, mais de 40 anos de ministério. E foi engraçado que quando eu cresci ouvindo as músicas dele, tocando as músicas dele no louvor, mas uma vez ele foi ministrar no Chile, e eu morava lá. Através do trabalho, eu morei em muitos países. Eu vi aqui, você morou em alguns países já, né? Moçambique, Chile, Panamá, Venezuela. E teve uma vez que o pastor foi ministrar lá no Chile, eu estava morando lá. E foi uma história até engraçada que... você já viu que às vezes crente para fazer evento, tem uns que dão umas mancadas muito grandes, né? E isso é uma tristeza. Tinha que ser os mais profissionais, né? Mas eu lembro que nessa... Era um congresso, eu fui como participante. Falei, poxa, Ademar de Campos, eu amo esse homem, quero beber dessa fonte aí, vou aproveitar que ele está aqui no Chile. Peguei meu carro e fui viajar. Era uma cidade fora de Santiago, a capital onde eu morava, umas 2 horas fora. Fui com a minha esposa. Aí a conferência foi uma bênção e tal. E aí, cara, terminou, conversei com ele e tal. Falei, eu sou um grande fã e tal. A gente se apresentou. E conversa vai, conversa vem. O voo dele de volta para o Brasil era na manhã seguinte. E eu acho que os organizadores não se deram conta que era logo pela manhã. Pensaram que era tipo 6 da tarde, era 6 da manhã, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Resumindo, ele não tinha onde ficar aquela noite, ou não tinha quem o levasse de volta para o aeroporto em Santiago. E aí... conversa vai, conversa vem. Eu falei, pastor, fica lá em casa, eu te levo. Então eu trouxe ele de volta da conferência, ele dormiu em casa e aí levei ele para o aeroporto de madrugada. E nessa a gente construiu essa amizade. Que legal. Muitos anos depois, Deus abriu uma porta aí para a gente se reencontrar. Eu passei por outros países. Quando eu volto para o Brasil, a gente gravou uma música juntos, a Salmo 13, que, se eu não me engano, quando eu olhei no Spotify, era a mais tocada que a gente tinha. É uma música linda também. E depois caminhando junto com a banda Novo Som, do Alex Gonzaga, o PG do Oficina G3, um grande amigo. O baixista que toca todas as minhas músicas é o Duca Tambasco, né? Um dos melhores baixistas do Brasil. Enfim, gente muito boa. A Zoe Lili, irmã do Theo Hayashi, cantou também comigo uma música. Então a gente está nesse meio conhecendo bastante gente. Para a glória de Deus e também expandindo aí as canções. Eu nem imaginava que a realidade era essa sua, né, de levar essa parte da música e essa parte profissional
juntas. E é muito importante a gente estar aqui hoje com você, porque isso mostra que é possível sim. Você ter muitas outras atividades que você faz e dá conta disso. Dá trabalho, mas... Então, é isso, sabe? Porque quando eu penso nisso, eu digo... Por exemplo, eu também, pastor, empresário, a gente tá aqui, apresentador, e a gente tem que lembrar que a gente é pai, marido, né? Enfim, e vai juntando tudo. E a gente tem esse chamado, né? Eu acho que é justamente o próprio Deus que nos dá essa condição da gente continuar. E aí você entrou nessa parte... na verdade, você não entrou, na verdade, você já estava, né, na parte executiva. E essa parte é bem interessante também, né? Isso. Essa parte de como que você enxerga essa vocação. Legal. A minha carreira, eu saí... eu sou engenheiro, mas entrei para a carreira executiva logo depois da faculdade. Entrei na P&G, a Procter & Gamble, né? Muitos dizem aí que quem inventou o marketing, né, mundial. É uma empresa que tem 200 anos, nasceu lá nos Estados Unidos, hoje é presente no mundo inteiro, é dona de marcas gigantes como Pantene, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Oral-B e por aí vai. E é uma escola, né? Dizem que você trabalhar 1 ano na Procter vale mais do que fazer um monte de MBA, porque é o MBA na prática, né? Não é na teoria. E a gente aprende muito cedo ali os fundamentos do marketing, de lidar com o consumidor, como conversar, como se comunicar, e ao mesmo tempo você é treinado para a carreira que eles chamam de General Manager, de virar um presidente. Ou seja, você saber não só de marketing, mas de finanças, de logística, de vendas. Você conseguir liderar uma área inteira para fazer as marcas crescerem suas vendas. Essa é basicamente a minha carreira. E aí passei por grandes marcas. Na P&G tive a oportunidade de ser o líder de um projeto muito importante na época, que era para trazer a marca Pantene para o Brasil. Não existia. Então, toda aquela campanha, na época com a Gisele Bündchen, de ter construído uma marca nova no Brasil, onde tinham outras marcas já gigantescas de shampoo, né? Então, foi um negócio muito bacana. Depois, eu trabalhei para trazer a marca de pastas de dente Oral-B, que não existia. Era só escova, né? A gente lançou pasta contra um gigante do mercado, que era a Colgate. Depois, eu trabalhei com Gillette, com Head & Shoulders. E aí veio essa campanha que foi um estouro na época. O mundo digital não existia como hoje, né? Você, para conseguir um vídeo viralizado, era na raça, né? Hoje você paga e você consegue os views. Na época era assim, orgânico, tinha que ser orgânico. E a gente foi pioneiro ali com a campanha do Joel Santana, que é o Utah Brincation With Me, né? E aí contratamos... A campanha foi na época ganhou todos os recordes que você imagina, virou case de universidade, eu saí dando palestras sobre esse case em faculdade, em um monte de empresa, e aí por conta dessa empresa eu morei em outros países, né, como a gente falou. Depois tive uma passagem também pela Danone, aí foi quando acho que os projetos que eu posso destacar que eu liderava na Danone, já era como diretor de marketing da Bonafonte, né? Para quem mora no estado de São Paulo sabe que essa água entrou, a marca de água, e tomou a liderança aí de grandes marcas do mercado. Então tive o prazer de ter feito esse projeto. Depois assumi a marca Activia de iogurtes, que era o carro-chefe aí da empresa. Depois fui para a PepsiCo, e aí eu já estava como diretor sênior de marketing, atuando em marcas muito grandes como Toddy, Quaker, Mabel, Equilibre. E aí foi quando veio uma etapa da minha carreira que as pessoas acharam que eu estava meio maluco. Essa parte, gente, vocês... Compartilha esse vídeo, vai por mim. Vai por mim, porque essa parte agora que ele vai contar, eu já sei. E eu tô criando suspense aqui porque é muito legal, é muito bacana. Então, compartilha esse vídeo para mais pessoas. E se você já tiver alguma pergunta, já solta aqui embaixo também. E já vai se inscrevendo aí se você ainda não é inscrito. Agora, presta atenção nessa fase da vida do Tarek e o que ele vai contar agora, que... Quando ele contar isso aqui, você vai achar que ele realmente ficou maluco, mas você vai entender o contexto de tudo isso aqui, vai ver que legal
e o que Deus fez na vida dele agora. Conta aí, Tarek, pra gente. E aí eu vou, só antes de entrar então nesse período que eu vou contar, que foi que é o período da África. Então, quando eu voltei, eu parei por um ano, e eu vou contar essa história. Depois desse um ano que eu deixei estruturado o projeto missionário e social lá na África, eu volto para o Brasil com a minha família, e é até onde eu estou hoje na mesma empresa, que é a Apex, como ela é conhecida no Brasil, mas ela é uma empresa americana, Apex Tool Group. É uma das maiores fabricantes de ferramentas do mundo. Na época que eu volto da África, eles me convidaram para assumir a presidência da operação da América do Sul. E eu fiquei, então, uns 2 anos e meio à frente de toda essa organização. E, recentemente, 4 meses atrás, eu recebi o convite da empresa de assumir uma posição global. E é onde eu estou hoje, na sede, morando em Charlotte, na Carolina do Norte. Ou seja, o homem tá dominando o mundo, pessoal. Eu tô falando para vocês que é possível esse negócio acontecer quando você tá com Deus. E aí eu estou hoje morando nos Estados Unidos, mas eu tenho times espalhados aí pelo mundo todo, então acabo viajando muito. Um deles continua sendo o Brasil. Fala o tamanho do seu time que você falou da última vez. Tinha ali por volta, até 4 meses atrás, era por volta de 600, 700 pessoas, porque tinha fábrica, né, e tal. Hoje eu já tenho um time mais diverso, que está espalhado pelo Oriente Médio, Alemanha, Estados Unidos, Colômbia, México, Brasil, Índia. Então, eu tento dividir meu tempo com eles, mas muita coisa se faz remoto, mas a minha base está na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e eu venho para o Brasil aí uma vez por trimestre, mais ou menos, para estar com a equipe aqui. Mas deixa eu contar então esse período que o pessoal me chamou de maluco. Conta o dia que ele bateu a cabeça, segundo as pessoas que estavam ouvindo ele aí, que ele decidiu. Bom, para o pessoal entender, o ambiente missionário sempre esteve presente na minha casa, na minha família. A gente sempre gostava de apoiar missões basicamente de 2 formas. Ou financeiramente, e também, além de financeiramente, indo e gastando, por exemplo, metade ou às vezes as nossas férias inteiras para estar imerso em campanhas missionárias. E aí fizemos... Essas eram as férias de vocês. Muitas vezes eram as nossas férias, porque a gente tinha muita paixão por isso. Então já tínhamos ido para Moçambique, para o Sertão diversas vezes, para a favela do Borel, com o grande Pedro. Mas vocês iam pra lá pra ficar tirando foto e postar no Instagram? Não, na época nem tinha Instagram, né? Eu acho que essa é uma grande tentação de quem entrou nesse mundo de missões e conheceu isso agora nessa era digital. Mas na época que a gente ia, nem internet existia, né? Então não tinha como ser para aparecer, porque se fosse para aparecer você não ia mostrar para ninguém. Não tinha foto, não tinha câmera, né? E a gente já... Então essa paixão de poder dedicar um pedaço do seu tempo e dos seus talentos e recursos para estar ali vivendo em missões, a gente já tinha esse envolvimento. E eu falava para minha esposa, olha, bem que um dia eu poderia tomar uma pausa, dar uma pausa sabática na carreira executiva e a gente poder fazer uma imersão missional, né? Não um sabático para passear ou para estudar, nada contra quem faz isso, mas para a gente poder realmente fazer essa imersão. Mas passava o tempo e às vezes a gente não via que era o momento adequado, ou era promovido na empresa, ou assumia uma gestão nova. Até que no final de 2018 foi um ano muito difícil pessoalmente, porque foi um ano que meu pai foi diagnosticado e faleceu por conta de um câncer agressivíssimo, que em 9 meses levou o meu pai de nós. Ele morou comigo nessa etapa. Quem aí está ouvindo e já acompanhou de muito perto, como eu, um caso de câncer terminal, é uma experiência muito traumática, é terrível. E nesse ano muita coisa passou pela minha cabeça de repensar com o que eu estou gastando a minha vida, né? Não que eu estivesse desenfocado, mas ao mesmo tempo eu pensando, puxa, essa vida é um sopro e a gente tem que dedicar a nossa vida para aquilo que realmente é eterno, né? Acumular para depois deixar para quem, como diz o salmista, né? Seus filhos, seus netos, mas o que importa se você já nem está aqui mais para ver aquilo. E eu comecei a repensar um pouco tudo que Deus estava colocando nas nossas mãos para poder ser realmente reinvestido para o reino. E chegou um momento que a gente falou, por que não parar agora
porque eu estava terminando um ciclo na PepsiCo, já como diretor sênior, prestes a virar vice-presidente de uma unidade de negócio. E se eu começasse uma carreira nova, uma posição nova, não dá para eu chegar 3 meses depois e falar pro meu chefe, tô indo embora. Então eu falei para minha esposa, acho que esse é um bom momento. As crianças tinham 5, a Maria Flor tinha 5 anos e a Elisa tinha 3, então era uma época que não ia prejudicar tanto os estudos, né? A gente falou, a gente põe elas numa escola decente, que não prejudique a alfabetização delas, mas dá para ir agora, vamos? E aí eu dou graças a Deus pela esposa que eu tenho, porque dizem que se eu sou louco, ela é mais de topar, né? E eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, olha, Tarek, você já teve bastante ideia maluca. Já te acompanhei em umas 5, 6 mudanças de país, mas essa você se superou. Eu falei, amor, não responde agora. Vamos orar e a gente vai se falando. E aí a gente começou a orar, buscar conselhos com amigos, pastores mais sêniores que a gente já costumava conversar. E eu lembro que um dia eu vi ela no Google, assim, pesquisando escolas para crianças em Moçambique, bairros para morar. Eu falei, opa! Já comprou a ideia. Já comprou a ideia. E aí foi. E a Flávia é uma bênção aí na minha vida. A gente se complementa muito. E a gente tomou a decisão de ir. E é interessante que Deus colocou no nosso coração para ir para lá e nos trouxe muita paz, porque a questão financeira, muita gente falava, como você vai viver 1 ano sem ganhar salário? Porque a gente foi não só não ganhando nada, como tendo muita despesa. Uhum. Eu te comentava ali no café que morar num país miserável, Moçambique está dependendo da lista que você olhe, do IDH e da pobreza, está entre o 5º, 7º país mais pobre do mundo. Nossa. Então, assim, não estamos falando de nível mais ou menos. Hard. É hard. E você morar num país desse, para ter um mínimo de conforto e segurança, é caríssimo. Então, como sustentar isso sem ganhar nada? Então a gente ia viver só com as reservas que eu já tinha da carreira. E, ao mesmo tempo, as pessoas falavam assim, cara, você tem certeza? Você tá... Assim, na frente dos outros, elas falavam, puxa, que nobre, parabéns pela decisão, que coragem. Mas aí ela me chamava num café e falava, cara, o que está acontecendo? Você tá maluco? E a gente estava muito em paz. Mas foi interessante que quando a gente tomou a decisão, era para poder apoiar um grupo de missionários do Palavra da Vida, que faz um trabalho extraordinário na capital, em Maputo e em Inhambane, que é uma outra província. E a gente ia apoiá-los no discipulado, no evangelismo, no trabalho com as crianças e tal. Só que quando aí a gente se organiza, vende tudo no Brasil, coloca as coisas do... Vocês venderam tudo? Vendemos uma boa parte, mas móvel, essas coisas a gente botou num container e colocou num storage, sabe? Essas garagens pra ficar guardado. Pra ficar guardado. Porque a gente falou, daqui 1 ano a gente volta e pega de novo e tal. E aí fomos, cara, foi pisar em Moçambique. Nossa, olha só e aconteceu uma das piores calamidades da história recente da África. Quem tá me ouvindo aqui vai lembrar, talvez joga no Google aí, mas se tiver até a imagem que a gente pode mostrar aqui, o que aconteceu naquele país. O ciclone Idai, que é como batizaram o ciclone, veio ali de Madagascar, da ilha de Madagascar, e detonou, arrasou a 2ª maior cidade do país, chamada Beira. Então, essa primeira foto que o pessoal tá vendo aqui no canto da esquerda, em cima... É como ficou. É como ficou. Gente, quando eu vi essa foto, essa foi a única foto que eu peguei da internet, tá? As outras já eram quando eu fui fazer a visita lá. Você mesmo tirou. E aí eu falei, gente, eu falei pra Flávia, não pode ser coincidência a gente se mudar pro país e acontecer isso. Eu preciso ver isso com os meus próprios olhos. Só que eu não queria levar minha esposa e minhas 2 meninas pequenas para um lugar que estava tendo surto de cólera, malária e doenças, porque ficou detonado. Então eu deixei elas ali, pode só voltar um pouquinho, eu deixei elas em Maputo, que era a capital, que tem um pouco mais estrutura, menos precário, e peguei um voo, fui para a cidade de Beira. Cara, a cena que eu achei, que é o que vocês estão vendo aqui, era a cena de Armagedon, assim. Helicóptero da ONU, barraca da Unicef, árvore tombada no chão. E o que mais me quebrava, assim, de ver como pai, você também é pai, é
aquelas centenas e centenas de crianças vagando, totalmente vulneráveis. E eu conversava com elas e eu falava, cadê o papai e a mamãe? E elas falavam, não sei, não acho desde o ciclone. Deus, e quem tá cuidando de você? Não. Meu irmão. Mas cadê teu irmão? E aí ela apontava, era uma outra criança de 5, 6 anos. E aí você pensa na vulnerabilidade dessas crianças. Ali, a imagem cortou um pouquinho, mas tem uma senhora que eu perguntei ali, o que a senhora tá segurando nessa caneca? E era uma canequinha de uma ração, uma porção de arroz do tamanho de uma caneca, que era o que o governo conseguia dar para as pessoas que estavam passando fome e perderam tudo. Era uma caneca de arroz por dia. E a gente começou a ver pais, vocês estão vendo fotos aí de pais e mães com crianças ali vasculhando lixo. E aí foi quando eu voltei para casa e falei, amor, eu tenho certeza que eu vou ser muito mais útil com a bagagem e os recursos que Deus foi nos dando na carreira em trabalhar algo na calamidade. Eu vou dedicar esse período aqui e a gente nos finais de semana pode continuar apoiando o grupo de missionários no evangelismo, no discipulado, mas eu quero montar algum projeto, alguma coisa que quando eu vá embora possa continuar funcionando e seja autossustentável. Porque é isso que a gente faz. No mundo executivo, você bate meta, mas o seu chefe, a empresa, não está preocupada só de você bater a meta desse mês e do próximo mês. Uhum. Ela quer que você construa algo duradouro. que seja duradouro. Senão você não é um bom executivo. Uhum. E é isso que eu aprendi na minha carreira inteira. Olha que interessante, né? Então, quer dizer, não, ele estava usando toda o know-how, toda a experiência que ele adquiriu, né, Tarek? Tudo aquilo que você aprendeu e adquiriu na sua carreira executiva, agora, em prol dessas ações, com o propósito de ser sustentável. Né? De ser sustentável. Então, não é algo de sustentá-los. Isso. Sim, você mata a fome deles, você dá o recurso para eles, mas você ensina eles. É mais ou menos aquilo que a gente já está acostumado a ouvir, né? Não é sobre você dar o peixe. É sobre você ensinar a pescar. Aí você tocou um ponto importante, porque eu digo que é o seguinte, é dar o peixe e ensinar a pescar. Boa. Porque se você não der o peixe no começo, como ele essa vai se pessoa pode não sustentar? nem estar viva para aprender a pescar. Outro dia eu tava ouvindo... É verdade. Outro dia eu tava ouvindo uma pessoa dizer assim... Enfim, pessoas que realmente estão assim nesse campo missionário, né? Ela disse assim, a gente vê hoje as pessoas aqui na América falando a respeito da pregação do evangelho, né? Não, porque tem gente que só quer comida, mas a comida é a palavra de Deus, né? Tá certo? Tá. Faltou agora, ler Tiago, né? Exato. Então, quer dizer, a gente precisa entender, e aí ela falou, né, que é complicado você conseguir levar uma pessoa a prestar atenção na pregação do evangelho. Exato, com o estômago doendo. Totalmente. Com a barriga doendo. Então alimenta e ensina. E a gente falava isso lá, porque assim, eu cheguei a conversar com essas famílias de uma forma que era, se você não consegue tirar a pessoa daquela situação, não dá para dar o próximo passo. E quanto mais eu me envolvo com essa questão do ciclo da pobreza e como você pode tirar pessoas de forma massiva da pobreza, tem muitos livros escritos sobre isso. Uma das conclusões é que o degrau mais difícil de você fazer a pessoa subir é o primeiro, que é de quando ela está abaixo da linha da pobreza, ela passar a ser só pobre. Esse é o degrau mais difícil, porque se você tira ela daqui e passa para o próximo, tudo indica, tem uma grande chance que ela vai conseguir subir os próximos degraus e prosperar. Por que esse primeiro é tão difícil de sair? É aí que está a jogada do projeto Esperança para Moçambique. O debriefing do curso dele acontecendo aqui. Ó. E aí é onde está a jogada quando nós tivemos essa sacada do projeto Esperança para Moçambique. Para você tirar uma pessoa debaixo da linha da pobreza, para ela passar a ter o mínimo para sobreviver, ou seja, ser apenas pobre, não ser mais miserável, não basta você dar a cesta básica. Nesse caso, você está matando a fome do dia, da semana, mas aquela situação vai se perpetuar. O que gera essa mudança de degrau? Criar as condições de trabalho para que essa pessoa possa sair por meio do seu próprio trabalho. E é aí onde governos e lideranças e ONGs têm falhado. Porque não conseguem criar a situação adequada ou por... Não conseguem ou não querem? Eu diria que tem um pouco das duas coisas. Tem uma mistura de incompetência com corrupção.
Tá. Então tem quem quer, mas não sabe, e tem quem sabe, Porque mas não a quer. fome é lucrativa para. Porque a fome é lucrativa. A gente sabe disso, né? A pobreza se transforma em voto. Então, por que eu vou tirar essa pessoa da pobreza? Então, infelizmente, tem um lado nefasto e escuro nesse cenário. Mas vamos tirar isso da discussão e vamos conversar sobre quem realmente quer gerar impacto. Boa, vamos. Tem muita gente que quer gerar impacto, mas não sabe como. Boa. E esse é o grande ponto. Como você cria as condições. E aí veio uma ideia de criar a fábrica de tijolos. Só que antes de falar da fábrica de tijolos, vamos ver a próxima foto que eu quero, que é um passo que veio antes da gente criar a fábrica. Eu comecei a rodar aquela situação, aquele cenário e conhecer, entrevistar gente. E aí eu conheci, por exemplo, a família do seu Joaquim, que é essa primeira foto. Aqui está cortado, mas depois vai dar para ver lá na internet como ficou a casa dele. E não tinha condição de morar com a família ali. A esposa dele ainda grávida. E aí eu peguei o telefone. Esse é o lado executivo também falando alto, que a gente quer ir para a prática, né? Ficar na teoria, você não bate meta. Então eu já peguei o celular, liguei para o meu irmão, liguei para um dos meus irmãos, liguei para minha mãe, liguei para um amigo. Falei, vamos fazer uma vaquinha? Cada um coloca uma grana, deposita aí na minha conta, a gente vai fazer uma vaquinha. Eu vou construir umas casas aqui do nosso bolso para famílias que eu estou conhecendo. Até fazendo um parênteses, muita gente fala, puxa, como você faz a diferença na vida das pessoas se sou só eu? É melhor você fazer na vida daquela uma que você conheceu e que Deus está pondo na sua frente do que não fazer nada. Uhum. Então, mesmo que a gente tivesse ido para a África para fazer só a casa do seu Joaquim e voltasse, já tinha valido a pena, porque a vida dele já teria sido transformada. Mas voltando aqui, aí a gente conseguiu levantar ali 50, 60 mil e começou a construir algumas casas, e que são essas que vocês estão vendo aí. Então, o seu Joaquim, que virou depois o primeiro pedreiro a trabalhar na nossa fábrica, eu já vou falar sobre isso. A dona Helena, gente, a dona Helena perdeu não só o marido, como perdeu também uma das suas pernas. Por isso que tem aquela... É que essa foto não dá para ver, mas tem outras mais explícitas que o pessoal pode olhar no meu Instagram que vai achar. E você imagina num país como Moçambique, onde já não tem emprego. Para mulheres, menos ainda, que ainda é um país que tem pouquíssimo desenvolvimento das mulheres no mercado de trabalho. Ela é idosa, sem marido e sem uma perna. O que vai ser dessa mulher? Não tem auxílio, não tem nada. Nada. E aí a gente construiu uma casa para ela. Tem uma escolinha que 215 crianças são atendidas por essa escola, sustentadas por um casal de missionários, que a única refeição que essas crianças têm no dia é a que elas comem na escola. Então os pais mandam a criança para a escola, não é para estudar, é para comer. E nós começamos a trabalhar um pouco nessa área, mas aí veio o que eu estava comentando antes. Como tornar isso duradouro? Você traz a cesta básica, você traz tira a pessoa da situação emergencial, mas e o próximo passo? E aí é o que veio a ideia do próximo passo, que foi a fábrica de tijolos. Acho que aqui, se puder subir um pouquinho... Não, tá bom, acho que assim dá para ver. O pessoal pode entrar depois da internet. Mas o que eu comecei a estudar esse mercado de construção, que não era a minha área, mas a gente vai atrás e acha muita coisa. E aí, graças a Deus, pelo LinkedIn, pelo networking que a gente constrói ao longo da carreira. E aí, conversa vai, conversa vem com um, com o outro e tal. E eu descubro que o Brasil está na dianteira de uma tecnologia chamada tijolo ecológico, que é esse que vocês estão vendo na foto lá em cima, que parece um Lego. E qual que é o lance desse tijolo? Ele é mais econômico na hora de produzir, vai menos cimento, e você não precisa rebocar a casa no final, que para quem constrói sabe que é um gasto muito grande, a parte final. E aí, o que a gente monta? A gente faz, a estrutura é de tijolo normal com cimento, os pedreiros montam a casa como se fosse um Lego, as estruturas são as esquinas, onde a gente preenche com ferro e aço, e pronto, a casa está pronta. E aí foi quando eu coloquei na cabeça que a gente tinha que fazer uma fábrica de tijolos ecológicos em Moçambique, para que esses pais de família que perderam tudo pudessem ser treinados no ofício da construção, viram pedreiros, depois viram mestre de obras e começam a ter uma capacidade de ganhar o seu próprio salário. E essa foi a jogada do projeto. Então nós construímos
trouxemos a máquina que faz esse tijolo. E aí, assim, a história para você importar uma máquina do Brasil para a África, somando todas as burocracias e corrupções que existem nesses lugares, você imagina o trabalho que foi. Mas aí Deus deu a graça. Até tem uma história que um dia eu cheguei em casa, lá em Moçambique, e eu estava muito triste, porque eu fui para casa frustrado. A Flávia falou, o que aconteceu? E eu falei, eu fui extorquido e assaltado por esse sistema corrupto que tanto em Moçambique como no Brasil, para trazer a máquina de tijolos. O que aconteceu? A gente conseguiu adquirir 2 máquinas para levar. A máquina saiu de Fortaleza, que era a fábrica, foi para o Galeão, no Rio. Do Galeão foi para Maputo de barco. Chegou no porto, em Moçambique, queriam propina, suborno para liberar. E aí eu falei, cara, a gente não faz isso, nós queremos fazer isso para apoiar a população que está passando por uma crise terrível, né? Quase que eu quis dizer, é o seu povo que está sofrendo. Eu estou aqui, eu sou imigrante, eu estou aqui para ajudar, e você está querendo colocar barreira. Enfim, não teve conversa. Por isso que é importante as pessoas saberem, a corrupção está em todos os níveis, em todo lugar. A corrupção não é problema de rico ou de pobre. A corrupção é problema do coração humano, que é o que o apóstolo Paulo já falava, né? Citando o Salmo. Não há justo, não há um sequer. Todos se corromperam, todos carecem da glória de Deus. Nosso coração, humanamente, é naturalmente corrupto e depravado. E se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. E eu fui embora frustrado, porque eu não quis pagar aquela propina. E ele falou, então vou te taxar como se fosse uma importação de negócios e não de ONGs. Né? E ele me taxou, e eu lembro que na época tinha dado mais uns 7 mil reais, assim, só por causa da taxa. Só por causa dessa taxa indevida. E eu tive que tirar dinheiro Você pagou para fazer o que é certo. Paguei para fazer o que é certo e tal. Fui frustrado para casa, falei, puxa, esses 7 mil reais dava para estar construindo mais casas e tal. E aí, como Deus faz as coisas, né? Tiramos a máquina então do porto, faltava um último trajeto. Subi ela de Maputo para Beira, que é onde a fábrica estava sendo fundada. E era um trajeto de caminhão, porque tinha que ser por terra. E eu fui olhar os fretes, né? E aí conheci um primo, um árabe também, que tinha uma empresa de transportes. E fui fazer o orçamento com ele. E aí foi interessante que ele é muçulmano, não é cristão. E ele queria saber para que é essa máquina. Aí eu contei para ele, mostrei um pouco das fotos que a gente já estava atuando, né? E ele falou assim, Tarek, eu estou envergonhado porque eu moro nesse país há tanto tempo e eu não fiz nada por esse povo. E vem um brasileiro que começa a fazer esse projeto. O mínimo que eu posso fazer é levar essa máquina de graça para você. Uau! E, cara, o orçamento tinha dado 10 mil reais. Quase 10, 9 e pouco. Ou seja, o dinheiro que eu perdi no dia anterior foi recuperado e ainda sobrou. E aí é interessante Deus usando o ímpio até para fazer a obra de Deus. Isso. Né? E a gente constrói essa fábrica, começa a rodar e vem um dos momentos mais marcantes do projeto, que é quando nós lançamos a campanha de arrecadação, porque eu queria ir embora de Moçambique para o Brasil com várias casas construídas, pelo menos umas 10 já, para garantir que o projeto ganhe escala, né? E quando a gente trabalha com marketing, aí volta a questão do know-how, né? A gente sabe como se comunicar com as pessoas. Porque, por exemplo, se eu botasse um post assim, gente, Moçambique foi desolado pelo ciclone, vamos contribuir? E botasse uma foto assim, daquelas que vocês viram lá em cima, tudo detonado, ninguém ia doar nada. Sabe por quê? O brasileiro ia olhar aquilo ali e falar assim, que triste, né? Mas cada um tem os seus problemas. Aqui no Brasil também tem. O que as pessoas se envolvem e se conectam? A gente aprende isso no marketing. Com histórias reais de pessoas reais. E aí eu catei meu celular na época. Não tinha equipe, não tinha nada, né? Fui para a zona das calamidades e comecei a filmar e produzir eu mesmo com um editor ali de celular, fazer produção de mini documentários do antes e depois das famílias que a gente já estava impactando. E aí eu falava assim, gente, esse aqui é o Pedrinho, filho do seu Joaquim. Olha
onde que eles estavam morando depois do ciclone? Nesse barraco aqui, sem higiene nenhuma, no meio do lixo e sem perspectiva de vida. Agora olha a casa que nós construímos para eles. Protegida contra ciclone, elevada contra enchente. E o pai dele está trabalhando na nossa fábrica, vai poder sustentar a família, o Pedrinho vai estudar. Vamos fazer isso por mais gente? Aí começava a chover de doação. Cara, e aí esses testemunhos, depoimentos, iam gerando também credibilidade, porque eu prestava conta de todo o dinheiro que era investido, mostrava que o dinheiro estava sendo bem investido, e aí tanto pessoas como empresas começavam a vir doar. Chegou um ponto que eu tive que mandar parar as doações, falar, me deixa dar vazão nessas construções, e à medida que eu for prestando conta, vocês vão doando mais. Resumindo, aquelas 10, 15 casas que eu queria construir viraram 70. A gente entregou 70 casas. Essa semana que passou agora, que nós estamos, eu não tive tempo de postar ainda, mas já construímos mais uma para a família do Paulo. Tem 19 anos, perdeu a mãe, o pai está prestes a morrer também. Ele vai ficar como... Isso é uma história muito comum, infelizmente, de se acontecer. Na África, as pessoas morrem por... doenças que são impensáveis aqui, né? Que são fáceis de tratar, mas lá é tão precário que crianças... Eles não têm tantas vacinas, eles não têm... E aí adolescentes passam a ficar responsáveis por seus irmãos e tem que trabalhar para sustentá-los. E é um negócio muito triste. E a gente construiu uma casa para eles. Então, já estamos aí com 71 casas. E uma coisa que eu tentei fazer desde o começo é... Como a música começou a gerar alguma receita, né, de venda de CD na época, depois YouTube, Spotify e tal, e eu não precisava da renda da música para viver, porque eu tenho minha carreira como executivo, desde o primeiro CD, a gente reverte toda a renda da música para missões. Então, essa tem sido a maneira que a gente caminha com o ministério, apoiando os projetos da África. E os irmãos podem ver até nos próximos slides que nós nunca deixamos de dizer o que nos motiva a fazer tudo isso. Porque eu falava para a equipe, falava, gente, dar cesta básica, ouvir construir casa, qualquer ONG pode fazer. Mas tem uma coisa que eu tenho para oferecer que é muito mais precioso que essa casa que vocês ganharam. E eles falaram, mais o quê? Eu falei, é uma casa muito mais gloriosa, que ciclone nenhum vai derrubar. E é uma casa no céu, é o Evangelho. Boa. É o perdão de pecados, é a morte de Cristo, é a sua ressurreição. E a gente pregava ali, o seu Francisco, que está ali do meu lado, ele é o pastor que cuidava desse bairro, e ele me convidou para pregar nesse dia na igreja. Isso, por incrível que pareça, pessoal, é a igreja, ó, não tem teto. Então, a próxima vez que você reclamar que a sua igreja, o ar-condicionado está ruim, o banco está duro... Olha, essa era a igreja. E o povo feliz de ouvir o evangelho simples, genuíno e puro. Eu preguei ali por 40 minutos debaixo de um sol de 52 graus. 52 graus. Saí todo molhado. O pastor me traduzia no dialeto Sena, que era o dialeto local dessa região. E ali a gente conseguia compartilhar a verdade do evangelho, que nos move a fazer tudo isso. A viver por algo que vai além de nós mesmos. A igreja muitas vezes vive nos extremos, né? Ter dinheiro é ruim, é pecado, tem que ser pobre porque o dinheiro é do diabo. Ou, não, a prosperidade é sinal de que Deus está na sua vida e se você não é rico, você não é de Deus. E esses extremos, ambos estão errados. Ou é a teologia da prosperidade ou a da pobreza. Ou a da pobreza. Ou a gente glorifica a riqueza ou a pobreza. E quando a gente vê na Bíblia, você tem exemplos diversos de gente que foi rica ou que foi pobre e que tinha Deus no coração e caminhava com Deus. Então, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E se Deus está te prosperando e te colocando mais dinheiro na sua mão, isso não é errado em si. Você pode receber aquilo com ação de graças e usar para a glória de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, mas o problema é se o seu coração está ali, se o seu coração está em buscar riquezas. Quanto mais riqueza Deus coloca na nossa mão, mais nós devemos usar aquilo para a expansão do reino de Deus, para acudir aquele que está ao nosso redor e precisando. Então, em vez de estar ligado em quanto mais de conforto ou de riqueza aquele salário pode me dar, ou a fama pode trazer, nosso coração deveria estar mais preocupado em como eu posso ser um bom mordomo
que usa os recursos que Deus põe na minha mão para servir ao próximo. Fala um pouquinho mais de mordomia para a turma. Como você enxerga a mordomia? Eu acho que é um conceito que parou de ser falado muito tempo e deveria ser retomado, que é todo recurso é de Deus, né? Tem um salmo que Deus está falando assim, será que eu preciso do seu dinheiro? Não é meu todo o ouro e toda a prata e todo boi e todo animal que existe. Será que eu preciso de sacrifício que você me ofereça? E no sentido de todo recurso é de Deus. E se Deus está compartilhando conosco os seus recursos, o que nós temos que fazer é geri-los bem. Gerir esses recursos da forma mais temente a Deus possível. Então não é errado você ter conforto, você dar qualidade de vida para a tua família, mas o seu coração deveria estar em algo mais do que aquilo. E não simplesmente vou trabalhar para pagar conta e para poder um dia ir para Disney ou para ganhar dinheiro para trocar o carro. Essas coisas em si não são erradas. O errado é se eu vivo para aquilo. Eu deveria poder ter uma visão mais ampla onde, puxa, eu ganhei um aumento de salário, quanto mais gente eu vou conseguir ajudar? Quanto mais missionário eu vou conseguir apoiar no campo? Gente que está doando a sua vida para poder pregar o evangelho. Feito a lista de Schindler lá. Bom exemplo. Quanto mais gente eu vou poder socorrer. E, gente, não precisa ir para a África ou para o sertão ou para a favela para achar gente em necessidade. Basta a gente ter um pouquinho de sensibilidade no coração e abrir os olhos, principalmente depois da pandemia. Quanta gente perdeu emprego, quanta gente não está conseguindo pagar a cesta básica, o supermercado, a conta de luz. Vamos abrir os olhos para quem está ao nosso redor. Então, eu acredito muito que essa visão de ser mais generoso e menos preso ao dinheiro, quanto mais você ter, mais você dá, mais você abençoa, é uma visão que eu acredito que favorece a expansão do reino de Deus. Eu vejo que o Billy Graham diz assim, não há nada errado em um homem possuir riqueza. Errado são as riquezas possuírem um homem. É isso aí. E essas matemáticas de Deus são malucas, porque lembra que eu comentei que eu fui para a África e fiquei 1 ano sem ganhar salário nenhum, certo? Certo. E por alguma razão, matemática louca do reino de Deus, quando eu volto, a minha conta tinha mais dinheiro do que tinha antes. Como que isso é possível? Pergunta para Deus. E sem tirar 1 centavo do projeto, tá? Pelo contrário, eu pus muito dinheiro do meu bolso nesse projeto. No Esperança para Moçambique, no Sertão. Gente, eu não preciso nem entrar nesse mérito. Então, assim, não só não tinha entrada do projeto para as minhas despesas pessoais, como eu colocava do meu bolso. Mas, por exemplo, a empresa me ligou, teve um telefonema que foi muito engraçado. Eu estava lá na África e uma pessoa do RH da PepsiCo me liga e fala assim, Tarek, lembra de mim e tal? Então, a gente estava vendo aqui no fechamento das contas que na sua rescisão faltou a gente te pagar o bônus do ano anterior que não tinha entrado. Então tá caindo na sua conta semana que vem, tá? Opa, então eu nem esperava mais. E eu brinco, mas assim, quando a gente coloca a nossa vida completa a favor do reino de Deus, você acha que Deus não vai cuidar de cada detalhe? É o Sermão do Monte, né? Jesus fala assim, puxa, você acha que o passarinho está preocupado com o que ele vai comer ou vestir? Os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Preocupe-se com o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu creio realmente nisso. Eu não acredito em teologia de pobreza nem de riqueza. Eu acredito em colocar o nosso coração alinhado com a vontade de Deus. E se Deus quer dar mais ou menos recurso para uma pessoa, amém. Aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, seja no muito ou no pouco, como o apóstolo Paulo dizia. E literalmente, eu já tive experiências onde a gente já viveu com muito e já viveu com pouco. E o nosso coração tem que estar contente. É o contentamento em todas as coisas. É a gratidão, né? A pessoa ser grata independente do momento que ela está passando. A Joyce Meyer, ela escreve vários livros, uma escritora americana. E um dos livros dela, ela diz assim, pregue em todo o tempo. E se for preciso, fale. Como se prega sem falar? Com a vida, né? Com a vida. Com a vida. Sua vida, ela se torna um testemunho, né? Nós somos a Bíblia que o mundo precisa ler. E isso que você falou era muito real aqui quando a gente fazia a entrega de um lote de casas, cada 5, 6 casas, a gente fazia um culto de agradecimento, né? De gratidão. E, cara, era impressionante que essas pessoas que recebiam a casa traziam seus vizinhos, parentes, amigos, porque eles falavam, o que esses brasileiros têm a dizer? Alguma coisa eles têm
eu quero saber que move essas pessoas a sair do país deles, virem até aqui e nos dar uma casa. Não é normal isso, então vamos ouvir. E aí a abertura para ouvir o evangelho era um outro nível, você concorda? Do que simplesmente chegar lá num ambiente onde as pessoas, como você falou, estão de estômago vazio e alguém fosse simplesmente abrir a Bíblia e te falar um versículo. Então, a gente ganhava muita a confiança e reputação ali no meio da comunidade por causa do impacto que a gente trazia. Mas não pode parar no impacto. Para mim, o impacto ele só é completo se eu trago a verdade do evangelho e fecho esse ciclo. Senão eu sou só mais uma ONG qualquer. Né? E é isso que eu não gostaria. Então a gente tem muita história. E uma coisa que me dá muito prazer de ver é que das muitas vezes que eu voltei depois em Beira e continuo indo para lá, é que, por exemplo, se eu pego das primeiras famílias que foram impactadas, contei ali do seu Joaquim, mas tem um deles que, se o pessoal entrar no meu Instagram agora, eu até coloquei fixei ele na timeline. Clica lá depois e vê a história do Marcos e da Amélia. Vocês vão ver que eles foram um dos primeiros a serem acudidos pelo projeto. E ele não tinha perspectiva nenhuma, não tinha estudo, não tinha emprego. E ele foi treinado, um dos primeiros a ser treinados na nossa fábrica. O missionário Manassés, que é meu braço direito na fábrica, uma bênção de Deus, ele treinou o Marcos como mestre de obra. O Marcos começou a pegar o jeito na coisa. E hoje ele virou o nosso mestre de obras da fábrica. Profissionalizou. E ele está ensinando um monte de gente agora. E aí que eu creio, lembra dos degraus que a gente estava falando? É aí onde traz a transformação. Eu fui lá e o Marcos me falou assim... Pai Tarek, eles chamam de pai. Em Moçambique, eles te tratam de pai. Se você fez uma boa ação, eles te honram te chamando de pai, né? Olha. E não é pela idade, né? Eles falam assim, Pai Tarek, eu quero te contar uma coisa muito legal. Eu falei, o que foi, Marcos? Consegui comprar uma bicicleta. E ele estava tão feliz que ele falou assim, agora eu não preciso mais andar 40 minutos para chegar na fábrica. Eu consegui de bicicleta. Aí parece uma bobeira para quem está ouvindo, mas, gente, pensa comigo. Uma pessoa que antes não sabia o que ia ter para comer hoje à noite, tá? Então, você quer falar de futuro com uma pessoa dessa? Não existe sonho. O sonho dela é comer hoje. É uma realidade muito diferente. É outra coisa. O brasileiro não tem noção disso. Eu diria até o do Sudeste, talvez, e do Sul. Sim, Daqui a pouco eu conto um pouquinho do Sertão, que nós temos uma realidade parecida com essa da África no Sertão, talvez e muito brasileiro não sabe. Em alguns quesitos. E gente... O cara estava tão feliz que ele conseguiu comprar uma bicicleta quando, 6 meses atrás, o sonho dele era primeiro saber o que ele ia ter para comer. Agora que a necessidade básica foi atingida, ele consegue guardar umas moedinhas para daqui a pouco comprar uma bicicleta. O outro, que é o Chico, que também já é um dos mais veteranos na fábrica, comprou um colchão e falou, eu não durmo mais na esteira no chão, agora eu tenho um colchão. E aí você pensa coisas bobas pra gente, mas que para eles já é os degraus da pobreza sendo superados, né? Você parte do básico e vai pouco a pouco evoluindo. E essa pessoa começa daqui a pouco conseguir pensar em algo do futuro. Porque não existe falar de futuro com quem não tem o que comer. Faz todo Quantas sentido. famílias eu não visitava e vocês podem encontrar tudo isso, gente, nos meus vídeos do Instagram, tá? Vocês vão conhecer essas famílias todas que eu tô contando. Então, depois vocês podem se aprofundar lá, sigam a gente, isso ajuda muito. E uma dessas famílias, ou várias dessas famílias, diziam assim, nós temos que racionar aqui a farinha, né? A shima, que é uma farinha de milho branca, parece um purê, porque as crianças não aguentam ficar sem comer. Nós adultos aguentamos. Então, as crianças comem todo dia, uma vez por dia, e os adultos revezam, dia sim, dia não. Então, assim, a gente às vezes reclama por tão pouco, e eu tô falando de milhares de famílias que tem que comer farinha um dia sim, um dia não. Hoje são quantos habitantes, mais ou menos, lá onde vocês estão? Olha, a cidade de Beira é grande, se eu não me engano, ela tinha 2 milhões de habitantes. É uma cidade enorme. Foi devastada. A gente atua muito em Beira e Dondo, que é um município vizinho. Tem uma história também que, assim, me chocou muito. E quando eu estava... A gente terminou o curso de graduação ali dos pedreiros na fábrica. E eu fui levar todo mundo para comer num restaurante bem simples, assim, mas totalmente fora da realidade deles. E num restaurante, imagine. E a gente foi e... Paulistano aqui é toda semana, final de semana. E aí levei eles para comemorar que eles estavam se tornando pedreiros, né? E o prato era arroz
era arroz com batata e frango para todo mundo. Um prato que qualquer um que estiver me ouvindo aqui talvez ache que é um prato super normal do dia a dia. Gente, para vocês terem uma ideia, comer frango, comer proteína, né? Um frango, carne esquece. Um frango, assim, né? Nessa realidade que a gente estava, é altíssimo luxo. Você pergunta às vezes para uma família, já comeu frango? Ele pode falar assim, comi uma vez num casamento 5 anos atrás da minha prima, sabe? Coisa assim. Enfim, compramos, mandamos um prato de frango com batata, com arroz para todo mundo. Estamos comendo e tal, celebrando. E eu reparo que um deles não tocou. Era um peito de frango assim. Não tocou no frango. Comeu o arroz, comeu a batata e deixou o frango. E eu fiquei muito curioso, né? Falei, né? O que acontece, né? Aí chamei ele no canto e falei, cara, por que você não tocou seu frango? Não gostou? Não come frango? Então, ele falou assim, não, imagina, eu amo isso. Aliás, eu comi uma vez já na vida. Mas, como eu já provei isso uma vez, eu tô querendo guardar esse para levar para minha família, porque eles nunca comeram na vida. Eu quero que eles sintam o gostinho que é comer um frango. Meu Deus, cara. Aí aquilo me desabou, né? Então, assim, eu tô falando de realidades que a gente às vezes não tem noção, mas que a gente é capaz de transformar. Então, hoje, graças a Deus, são já então 71 famílias. E o bom é que essas famílias que você alcança com a dignidade de ter uma moradia segura, que não vai cair na cabeça deles, e eu posso contar alguns exemplos aqui, de tragédias desses pais de família que perderam filhos, esposas aí soterrados no ciclone. Mas se você dá esse básico, e por conta disso o pai pode trabalhar e a criança pode estudar, você não está transformando a realidade dessa família. Você está transformando essa família por gerações, porque o filho dessa criança vai nascer num outro nível de pobreza já, que não é miserável, é melhor. E aí o neto... É uma mudança sistêmica. O neto já vai estar melhor, e o bisneto já vai estar melhor. Você está entendendo? Essa é a transformação que eu acredito. É geracional. Forte. Mas não é só a turma da África, não, que vocês fazem um trabalho, né? Porque às vezes a pessoa... É muito bonito isso, né? A gente vê famosos, né, na internet postando, tô na África, mas assim, quantas vezes a pessoa faz isso, né? Então, às vezes você vai lá e a pessoa fez isso uma vez só e passou lá 3, 4 dias e também não deu mais, né? Você ficou lá 1 ano, né? Então, e outra, né? Ficou lá 1 ano e deixou um legado e hoje continua e tá lá presente, constantemente atuando, enfim. Mas não só lá, porque às vezes fica uma realidade um pouco distante para a cabeça da pessoa aqui no Brasil, de a África é muito longe, eu nunca vou conseguir fazer alguma coisa, seja ir até lá, ou seja, até contribuir de alguma maneira, mas isso não é feito só lá, isso é feito aqui no Brasil também. Sim. E isso você pode falar mais. E aí, assim, até uma brincadeira à parte, né? Mas você sabe que na internet tem os chatos de Instagram, né? Que só criticam, mas também não levantam um dedo para fazer nada. E às vezes, graças a Deus não é o nosso caso, nos nossos posts ali, graças a Deus 99% é gente positiva que está sendo inspirado ali e apoia, né? Mas sempre vai ter aquele 1% de malas que fala assim, mas e aqui no Brasil? Sabe? E aí dá vontade de falar assim, e você tá fazendo o quê, meu amigo? Você, patriota? E você, patriota, que não levanta o dedo nem pro amigo do lado, né? Pro vizinho do lado. Mas enfim, a gente... eu atuo em parceria com o Instituto Livres do Sertão já... Quantos anos? 2015? Foi 2019? Não, jamais. 2015, por aí. 14, comecei a caminhar ali junto com o Instituto Livres, né? Por quê? Porque eu fui para um impacto no sertão quando o Juliano Som estava junto com o Zé da Água, que também é um missionário lá, começando o projeto Mais Água, que depois virou o Instituto Livres, e aí criaram o Impacto Sertão Livre, o Projeto Livre Ser. E quando eles estavam lá começando, eu tive a oportunidade de visitar, e a realidade que eu vi ali, eu fui chocado de uma forma... Porque eu era um desses brasileiros de Minas, que eu sou de Minas, né, mas morando em São Paulo, que não sabia que existia esse nível de pobreza e miséria no Brasil. Eu achava que a pobreza máxima que tinha no Brasil era das favelas. E, gente, nas favelas, que eu também já
atuei em diversas ocasiões, você tem muita pobreza e necessidade, sim. Mas, muitas vezes, se você está com fome, o vizinho vai ter um pacote de bolacha, ou um macarrão, ou um arroz para te socorrer. Aqui nós estamos falando de um outro nível. Ou até a igreja, né? Ou igrejas. Local que ajuda. Mas aqui no sertão, nós estamos falando de um grau de miséria que é outro nível. E é distante, né? No sertão, as coisas são muito longe, né? Isso. Ou seja, a primeira vez que eu fui, eu peguei um voo para Teresina e para descer para o sul do Piauí, no sertão, foram 10 horas de ônibus. Essa foi minha primeira ida. Depois eu descobri que tem um voo mais perto por Petrolina, no Pernambuco, que você cruza a fronteira e chega mais rápido. Minha esposa é de Petrolina. E aí você pega 4 horinhas de Petrolina, você tá já no sertão. Então eu vou só por Petrolina agora. Mas o sul do Piauí e o Maranhão ali, que você pega, que são as cidades mais pobres do Brasil, e tem um pouco também no sertão da Bahia, então Ceará, mas o IDH dessas cidades é terrível. E aí, gente, eu posso dar alguns exemplos que não foi gente que me contou, não. Exemplos de eu ter visto, entrevistado essas famílias. Por exemplo, uma família que a gente foi visitar ali, um grupo de missionários, e a senhora estava fazendo uma sopa, um caldo escuro, sabe? E tinham várias crianças ali. Eu fui perguntar, né, do que é essa sopa? Aí ela falou assim, sopa de graveto. Aí eu, na minha ignorância, achando que... Falei, não, deve ser algum nome que aqui no Nordeste, algum legume, alguma raiz que eles chamam de graveto. E não, era galho de árvore, porque punha na água para dar uma encorpada, uma cor, Deus, e a água quente bate no estômago da criança e dá um pouco de sensação de saciedade. Essa era a janta que eles tinham. Num outro que a gente foi, e aí inclusive um amigo que toca comigo, me produz aí o Dri, né? Ele sabe do que eu estou falando. E a seca é muito forte, né? Principalmente no período de setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o que nós estamos agora, não chove, né? E uma mãe estava dando óleo de cozinha para as crianças tomarem, para matar a sede, porque não tinha mais água. E aí as outras que, para não tomar óleo, vai tomar água do açude. Só que o açude, para quem não sabe, ele é uma parte baixa da cidade, onde quando chove... Vai tudo para lá. Vai tudo para lá, arrasta a sujeira da cidade. Então é uma água podre, é uma água muito contaminada. A água é marrom mesmo. E as pessoas vão lá e tomam essa água. E aí morre de tudo que é doença. E aí, puxa, mas tem muito poço. Tem muito poço cavado. Eu testemunhei isso. Mas nessas regiões, muitas vezes a água que sai de lá é salobra. É uma água salgada. Se você tomar, você vai ter problema nos rins, você vai ter hipertensão. E é ruim pra caramba. Então, é difícil tomar essa água se ela não for tratada. E aí entra de novo o assunto que a gente falava da corrupção. Quantos governos já tiveram a verba para colocar esse tratamento de água do lado do poço? Mas adivinha se coloca? Não coloca. E aí, se você ver no próximo slide, o projeto Mais Água, que nasceu para fazer isso. Transformar essa água podre, marrom, numa água potável. E como que ela é feita? Ela é tratada com os dessalinizadores, essa máquina azul que vocês estão vendo, que na época ali, vamos supor que uma custasse ali montar esse tratamento, hoje tá mais caro, mas na época a gente pagava aí 40, 45 mil reais e montava uma estação de tratamento. Cara, no dia seguinte tinha um prefeito safado ou um vereador que punha no jornal que ele que estava trazendo água potável para a cidade. E era uma iniciativa totalmente privada do Instituto. Então, assim, mas vamos deixar isso de lado e enfim. Hoje já são, se eu não me engano, 15 ou 16 sistemas de tratamento que atendem milhares e milhares de pessoas. E no sertão, o segredo se você trata a água potável, você resolve um monte de problema da saúde. Porque 90% dos casos dos postos de saúde é por tomar água contaminada. Então, você resolve o problema da água, você resolve muito o problema do ciclo da pobreza no sertão. Então, esse é um dos pontos... Gente, a gente está falando de água. Aquilo que você abre a sua torneira e sai e você pode beber aquilo ali. Exatamente. Aqui é um outro, que é uma parceria que o Instituto está tentando aprender com Israel, porque Israel é um país bem sucedido no meio de um deserto. Né? Então, assim, você pega os judeus ali, eles têm muito know-how. No próximo, se você colocar aqui para nós,
Gente, eu não sei se tá dando para ver aí na tela, mas essa foto da esquerda, por exemplo, ninguém me mandou, não. Eu tirei foto da caixa d'água. Podre. Aqui no meio é o açude que eu tava contando, ó. O jumento tava dentro da água, fazendo suas necessidades ali. E eles pegando E água do lado bebê. tinha uma criança que pegava água e bebia, levava para comer. A foto tá meio ruim, mas dá para vocês pegarem. Eu tava ali naquela escadinha que eu falei pro missionário, para o carro que eu quero ver essa caixa d'água da direita ali. Uhum. Na hora que eu tiro a foto, olha o que tinha dentro da água. Tudo Então, podre. essa era uma realidade que eu não tinha contato. E quando eu vi, eu comecei a ter um peso muito grande ali pelo sertanejo, né? Pelo povo sertanejo. E aí eu comecei a me envolver mais e mais, a amizade foi crescendo. E o Instituto Livre me falou, poxa, Tark, caminha com a gente como um conselheiro, vem ser um membro do conselho. E aí, além de acompanhá-los ministerialmente, como eu já gostava de fazer, e fui diversas vezes ministrar lá, pregar o evangelho, fazer discipulado, evangelismo, eu comecei a também apoiá-los da parte como conselheiro. Acho que tem mais algumas fotos que a gente pode mostrar para o pessoal. Ó, eu acredito muito nesse negócio que eu te falei, de você usar o seu ambiente de trabalho a favor do reino também. Eu não sei quem vai lembrar aí, mas alguns anos atrás, a gente até na época contratou o Rodrigo Faro, grande famoso aí, apresentador da TV, né, para divulgar para nós esse sachê que chama P&G Água Pura para Todos. A Procter desenvolveu uma tecnologia, muitos anos atrás, que purifica aquela água podre. Só jogar a solução Você na joga água. a solução na água, faz uma filtração simples e você pode tomar aquela água e não vai pegar uma doença. Só que esse projeto nunca tinha vindo para o Brasil. Era a África e países da Ásia. E, poxa, eu trabalhando lá, conhecendo a realidade do sertão, comecei a influenciar, na época, o presidente da Procter no Brasil e mostrei para ele. Falei, cara, olha a realidade do nosso sertão. Olha esse projeto que nós temos do Mais Água. Por que a gente não traz esses sachês para cá? E aí vem uma coisa que eu falo, se você é um bom funcionário, tem bons resultados e começa a dar bons exemplos, você vai ser escutado. Uhum. Se eu fosse um funcionário relapso, sabe, que não faz as coisas direito, você acha que ele ia dar ouvidos? Então, Palavras motivam, um exemplo convence, então, né? ali eu já tinha um relacionamento, eu era diretor de marketing, falando com o presidente, então assim, o cara vai ouvir. E aí ele falou, Tark, nós vamos trazer o sachê para esse projeto. E aí mobilizamos, eu fui pessoalmente nessa viagem com a minha esposa e levamos 200 mil sachês e doamos para 10 municípios ali do sertão do Piauí. E eu treinei ali, e chamei uns missionários do Instituto, falei, me ajudem, vamos treinar secretarias de saúde desses municípios a fazerem a purificação da água. Cara, foram 2 milhões de litros de água doados nessa iniciativa. Fora as outras, né? Eu estou te contando uma. Então, de novo, vem dessa relação que a gente tem com o trabalho, né? De entender o trabalho como mais do que o seu ganha-pão. É como eu posso causar mais impacto. Aqui são outras iniciativas mais de desenvolvimento social das crianças. O pessoal que está fazendo um trabalho muito lindo lá. Pode passar para o próximo, que tem mais alguns exemplos. Aqui é o Impacto, eu amo estar no Impacto, né? Você já deve ter ouvido falar no Impacto Sertão Livre. O pessoal os locais chamam a gente de os amarelinhos, porque a gente usa esse colete amarelo e as cidades falam assim, os amarelinhos vão vir na nossa cidade e tal, porque essa galera já criou doa suas férias uma marca praticamente. para passar 10 dias no sertão. É uma experiência missionária onde a gente abre para o Brasil inteiro, vem muito jovem, adolescente, e aí a gente tem, assim, você vai servir na área que você for útil. Você é médico, você vai atender o povo. Você é dentista, você é nutricionista, você trabalha com criança, você gosta de tocar, tirar foto. Então a gente organiza essa turma. Essa edição foi marcante, foi em Picos, no Piauí. Deu, se eu não me engano, 900 voluntários. Então Caraca, era um exército. exército. Aqui era só um pedacinho da turma, mas Isso é lá no Nordeste. aqui eu tô com o pastor Ademar de Campos, Juliano Som, e a gente fazia esses momentos de louvor, adoração. Aqui as minhas filhas, a Maria Flor e a Elisa, eram pequenininhas ainda. É o filho do Juliano Som. O filho do Juliano Som, o Mate, né? O Matheus aqui. E uma das coisas que foi muito legais aqui, cara, é que se você parar para pensar, tem uma realidade
no sertão ainda, que é muito triste, que é a escravidão sexual e a exploração infantil. Imagina, é fácil para isso acontecer. Se você pensar na cidade de Picos, vou te dar um exemplo. É uma cidade que nasceu em volta da BR, né? Ela tem 80 mil habitantes, se eu não me engano. Então é uma cidade considerada grande ali para a realidade do sertão. Nós começamos a mapear ali os pontos de prostituição infantil ao longo daquela rodovia. E só nessa cidade foram mapeados mais de 40 pontos. E nós estamos falando que quem leva essas crianças é os pais, os tios, para trocar por um prato de comida e oferece a criança para um caminhoneiro, para um viajante. E aqui, longe de mim, gente, está generalizando, né? O ouvinte que está aqui, o pessoal que às vezes faz corte errado, né? Uhum. Fica parecendo que nós estamos falando mal da cidade ou de uma profissão ou de caminhoneiro. Longe de mim. Eu tenho caminhoneiros na família, né? Gente que trabalha nisso. Eu estou falando aqui de realidades que existem e muitas vezes nós fechamos os olhos. Não é sobre todo mundo, né? Exatamente. Nós não estamos generalizando. Não, de jeito nenhum. Mas não dá para negar que existe a maldade nas pessoas. A maldade terrível. Tem uma questão com a bebida terrível também. Drogas. Então, a violência contra a mulher é um tema fortíssimo no sertão. E através dessa relação que eu tenho desenvolvido com o Instituto Livres há muitos anos agora, eu comecei a ficar mais consciente desses problemas que muitas vezes nunca me afetaram. Então, eu não tinha como saber. E ao me envolver com isso, meu coração começou a ter uma carga muito grande por esse tipo de situação. E eu me envolvi cada vez mais. Eu acho que tem mais alguma foto aí para a gente comentar, mas olha que legal. O pessoal da saúde, cara, é uma beleza o trabalho dos voluntários da saúde. A casa deles é bem assim lá. Isso, é assim mesmo. Não tem nem geladeira. Muitas vezes. Exato. Isso aqui não é na África e é parecido. O trabalho com as crianças. Tinha tanta mulher lá grávida que nunca fez um exame de ultrassom, que não tem nenhum acompanhamento. Então a gente levou esse tipo de recurso lá. No próximo ali foi quando a gente fez uma parceria. Olha de novo o mundo corporativo, como executivo, sendo visto como algo a mais. Eu tenho muitos colegas que trabalham em empresas de todos os setores, né? Porque a gente vai se conhecendo. Então eu falo com um diretor de uma empresa, com um presidente de outra. E nessa ocasião que eu estava indo para o sertão, eu tinha um grande amigo que trabalhava na Sadia. Uhum. Aí, cara, foi um telefonema, a gente levou toneladas de comida para lá. Não é quilos, não, é toneladas de... Gente, você não imagina a festa que foi quando chegou lá. Salsicha, presunto, bacon, a galera... Nossa, foi maravilhoso. Acostumado a tomar capim, tomar sopa de capim. E farinha, imagina, então assim... Eles ficam na verdade, fazendo coisas ali para enganar a fome, né? Eles não matam fome, eles enganam a fome, né? Então a gente fez essa parceria. O que mais que temos aqui? Acho que na próxima a gente tem... aqui as visitas também às casas, ali as minhas filhas, que eu gosto que elas vejam essa realidade desde cedo. É maravilhoso para eles, né? Imagina. Porque infelizmente no ambiente que eu trabalho, no mundo executivo, é muito comum, se você não tomar esse cuidado, que seus filhos cresçam numa bolha onde achem que o mundo é aquela vidinha confortável que eles têm. Eu quero a boneca LOL e senão eu vou dar chilique aqui. E pobreza é coisa de filme, né? E aí a gente tenta que elas tenham esse envolvimento para o coração ser sensibilizado, né? Aqui é típico, né? Você conhece bem também o esgoto a céu aberto, né? Não tem tratamento. Na próxima, acho que você pode... É uma coisa muito louca, né? Porque parece que eles não evoluíram, né? Que nem a gente... Por exemplo, eu tenho 36 anos. Então, na minha infância, eu via esses esgotos a céu aberto na minha casa, lá no Rio Grande do Sul, no bairro Matias Velho. Que eram plantações de arroz naquela época que viraram, né? Foram se urbanizando. Mas, assim... de fato, não teve esse progresso, né? Não teve essa evolução. Aqui a gente foi fazer uma tarde de visitas aos presídios, então teve também ali evangelismo para os presos, né? Foi bem marcante também. Visita às casas, aos lares. Aqui um trabalho com as crianças muito bacana, que é como eu falei, é uma população muito vulnerável, então a gente tenta trazer conscientização para as crianças poderem ter um mínimo de consciência para se defenderem também, né, de situações de violência. E no próximo, eu acho que o pessoal que quiser continuar acompanhando a gente, que é muito importante,
Isso. Nesse aqui é mais para mostrar um pouco também, né? O Instagram é onde hoje eu coloco o maior fluxo de novidades, tanto da música, do ministério, como dos projetos sociais. Minha base principal é o Instagram, mas estou presente em todas as plataformas de música, YouTube. Então, para o pessoal que quiser continuar nos acompanhando, compartilhando, toda a renda é revertida aos projetos. Então é muito importante isso. Quem puder nos acompanhar, vai ser um prazer aí. Seguir a gente lá no Instagram, se inscrever no canal. Meus amigos, eu acho que esse podcast, ele foi de longe, de todos os podcasts que a gente já gravou, o podcast que mais comunicou a mensagem que realmente o mundo precisa ouvir. E, inclusive, eu até tenho uma pergunta que eu faço normalmente, Tarek, para as pessoas que vêm aqui no podcast, qual a mensagem que o Tarek gostaria de deixar para o mundo? Minha mensagem? Eu diria que é... Vou olhar para aquela câmera ali. Vou olhar para lá. Eu diria assim, para as pessoas que estão ouvindo, é um desafio. Repense o que você faz, os seus talentos, os seus recursos, a sua profissão, o seu estudo, aquilo que você dedica à sua vida. Eu te convido a repensá-la como algo que tem um propósito maior do que simplesmente aquilo que vai te trazer realização, dinheiro e que vai pagar as suas contas no final do mês. Pense que talvez não, eu tenho certeza, os talentos e recursos que Deus investiu na sua vida são para muito mais do que simplesmente trazer algo para você e para aquela sua realidade primária que é a família, né? Mas para viver para algo além do que nós mesmos, para poder causar um impacto através do nosso trabalho, através dos nossos talentos e através dos nossos recursos. Eu acho que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde a gente pode deixar um legado e é uma vida onde nós podemos entender que o que nós estamos fazendo vai durar para a eternidade e não vai acabar aqui. É legal ter conforto, é legal desfrutar das coisas dessa vida? Sim, não estou falando que isso seja errado, mas como é prazeroso saber que se nós focarmos naquilo que dura para a eternidade, nós vamos estar alinhados com a agenda do reino de Deus. Como o próprio mestre, nosso Senhor Jesus, resumiu, né? É viver para a glória de Deus, amá-lo, adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E amar as pessoas, ao próximo como nós nos amamos. Esse é o resumo de tudo que vale a pena ser vivido. Tarek Mohalen, meus amigos, esse foi o executivo bem-sucedido, próspero, mas o mordomo de Cristo, o mordomo do reino de Deus aqui na Terra, que tem todas as suas conquistas e realizações canalizadas e direcionadas a um objetivo, que é servir a Deus e servir a pessoas aqui nessa terra. E eu acho que essa é a mensagem que ele conseguiu passar com clareza aqui e que todos possam entender que você pode sim prosperar, se tornar alguém muito bem sucedido, entendendo que tudo aquilo que você vai acumular e você vai conquistar não é para ficar para você, mas é para que você possa transbordar na vida de outras pessoas. E eu quero já agora aproveitar esse momento. Eu nem conversei com o meu time, com os meus sócios, mas isso arde no meu coração e isso já está definido por mim e por Deus aqui. A partir de hoje em diante, o Espiritualmente Podcast apoia os seus projetos. Amém. Vai ser um prazer caminhar muito com você bom. E Vamos poder junto. servir. A gente vai disponibilizar as nossas redes para a gente poder impactar a vida dessas pessoas como a gente puder, com os recursos que a gente tiver. E eu já coloco também a empresa Plataforma Brasil, que é a nossa empresa de marketing digital, de lançamentos, à disposição. E eu tenho certeza que como a gente puder cooperar, a gente vai cooperar e a gente vai tornar a vida dessas pessoas melhor. Amém. Poxa, obrigado. Muito obrigado. E eu creio que o reino de Deus ele avança assim, né? Entre amigos que se conectam e Deus vai conectando propósitos nessa caminhada, ligando os pontos que estão aí distantes e Deus vai lá e coloca de um jeito na mesma visão e é assim que as coisas avançam. Então, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém.
e eu tenho certeza que ele nos uniu e a gente vai cumprir esse propósito junto. Muito obrigado por ter agradeço. Participado. Como o pessoal te encontra? E agora, por último, aí, agora só para salientar, reforçar nas redes sociais, Instagram, isso YouTube. Aí. Principalmente pelo Spotify. Instagram, você coloca lá Tariq Mohalen, ou se colocar Esperança para Moçambique, também vai sair o meu nome lá. Siga a gente no Instagram, compartilhe nossas músicas, ouça no Spotify, no YouTube, porque isso ajuda muito, né? Tem uma coisa que pouca gente sabe, no Spotify às vezes a gente escuta o artista, mas a gente não clica em seguir. O seguir ajuda muito o algoritmo a colocar a gente a divulgar para mais pessoas. E como eu falei, tudo que é gerado nessas redes não vai para mim, a gente canaliza para os projetos missionários, sociais. Então acompanhe a gente lá, que você vai ser não só edificado pelas canções, mas também vai estar diretamente contribuindo para os projetos. Maravilha. Então, corre lá, faz sua inscrição, se inscreva no canal deles, siga ele, acompanhe aí as músicas, coloque isso nos seus devocionais para você diariamente aí buscar e adorar a Deus. E você encontra a mim lá no Instagram, Douglas Brasil ID, como vocês já sabem, já estão cansados de ouvir aí eu falar sempre. Pessoal, eu quero dizer para vocês também que o Tariq agora ele vai dar algumas indicações de livros, conforme a gente está acostumado aqui lá na nossa comunidade. O Tariq vai dar algumas sugestões de livros que fizeram parte da trajetória dele, nessa parte como executivo, para você entender um pouco mais dessa questão de liderança, o propósito vocacional, essa parte de como você conseguir ter esse ministério bivocacional, né? Essa multiforma aí, ministerial. Então, ele vai dar dicas lá. Então, você pode correr lá para nossa comunidade. Você vai achar o link aqui na descrição, clica. A comunidade ela é gratuita, como você já sabe, e é muito importante você estar lá com a gente para a gente poder estar melhorando no nosso conteúdo, a gente conseguir se comunicar com você, a gente entender suas necessidades, preparar um conteúdo exclusivo para você e você poder fazer perguntas, tirar dúvidas e acompanhar tudo o que a gente faz, inclusive ter descontos e aproveitar as promoções de tudo aquilo que a gente for lançando por aqui pelo Espiritualmente Podcast, tá bom? Então, nós vamos encerrando, vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Vem aqui embaixo, clica no inscrever-se, aperta o sininho para você receber a notificação para todo novo episódio que a gente for colocar aqui. Deus abençoe, gente. Obrigado. Tchau.